Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira, especialista em saúde materna e obstétrica, e este vídeo é para todas as grávidas verem. Sem dúvida nenhuma que sinais de parto é algo que nós devemos estar atentas ao longo da gravidez, porque pode não acontecer só na reta final da gravidez e às vezes nós temos o plano até de ter um parto marcado pela via cesariana, mas o nosso bebê e o nosso corpo podem decidir mais cedo entrar em trabalho de parto. Por isso, saber estes sinais que eu vou partilhar convosco hoje são fundamentais. É claro que vamos explorar muito mais deste conteúdo também no curso de preparação para o nascimento, e as vagas para o curso de março já estão abertas, aliás, encerram no final do mês de fevereiro, portanto, se vocês pretendem ingressar nesta turma que tem muito conteúdo para assistir, já sabem, cliquem no link aqui em baixo, ou então também podem consultar o meu site www.carmenferreira.com. Já sabem que podem sempre falar com a minha equipa pelo WhatsApp se tiverem alguma dúvida ou questão e deixar aqui também nos comentários. Bom, sem mais demoras, vou então partilhar com vocês os sinais de parto que devem estar atentas. Então, primeiro que tudo, quando é que nós entramos em trabalho de parto? Como eu vos disse, às vezes o nosso plano é um e o do nosso corpo e do nosso bebê pode ser outro. Há aqui vários fatores que podem ter um impacto no que diz respeito ao desencadear o trabalho de parto, mas do ponto de vista hormonal há uma série de sequências e de coordenações das hormonas que vão também comunicar com o vosso útero, com o bebê. Aliás, a própria placenta e o bebê também tem aqui um papel fundamental para dar aqui o pontapé de saída para este fenómeno começar. E, portanto, há aqui muitos fatores que eu vos explico melhor e com mais detalhe no curso, como eu vos disse há pouco. Então, na verdade, é muito provável que um bebê da espécie humana que entra em trabalho de parto espontâneo, alguns por volta das 40 semanas de gravidez. Nós já sabemos que há sempre aqui uma franja, não é, de percentagem que pode entrar em trabalho de parto mais cedo, outros um bocadinho além das 40 semanas. Claro que se estamos a falar de uma gravidez de baixo risco, provavelmente por volta das 40 semanas, um bocadinho mais perto das 41 pode ocorrer, sendo que as evidências nos dizem também que até às 42 semanas, se estivermos a falar de uma gravidez de baixo risco, obviamente sempre com a devida vigilância, a gravidez pode decorrer, não é? Então é muito provável que entre em trabalho de parto por volta das 40 semanas, mas nada nos garante que não possa ser um bocadinho mais cedo ou mais tarde. Isto não é um relógio exato, àquela hora, àquele dia, àquele segundo que vai entrar em trabalho de parto. Não, até porque o próprio trabalho de parto, ele tem aqui algumas fases e estas fases vão decorrendo ao longo de algum tempo. Não é? Nada no corpo da mulher é super rápido e, portanto, tudo vai tendo aqui uma etapa para se cumprir e para ser alcançada até ao nascimento propriamente dito do bebê. As fases do trabalho de parto será outro vídeo que eu vou partilhar com vocês em breve, mas hoje vamos nos focar então nos sinais. Então, para estarmos em trabalho de parto, o sinal fundamental são as contrações uterinas. Não é a ruptura da bolsa, não é a saída do rolhão mucoso, mas sim o padrão das contrações. Sem contrações, nada acontece no vosso corpo. Então, o que é uma contração uterina? O útero é um músculo, ele tem uma musculatura lisa, portanto uma musculatura em que não é o cérebro que vai dizer, não é como o meu bíceps, para contrair ou descontrair, não é? Há toda uma coordenação hormonal, como eu vos disse, sim, que o cérebro envia as hormonas e o útero vai ter os receptores da hormona ocitocina, a hormona do amor, para se ligar aqui ao útero e ele então fazer esta contração uterina. Esta contração uterina do trabalho de parto, ela, como eu vos disse, à medida que as fases do trabalho de parto vão evoluindo, vai tendo um padrão de contrações ligeiramente diferentes e vocês vão perceber que no início do trabalho de parto são contrações menos intensas, mais ligeiras, mais irregulares, em que a mulher faz a sua vida relativamente normal, mas vai sentindo de facto a barriga mais dura, empinada, não é, mais rija mesmo, nota-se às vezes mesmo vídeos das senhoras em que a barriga empina, e pode ter uma ligeira moinha que vem aqui da parte suprapúbica para o fim das costas, para a zona do sacro. Portanto, pode ser algumas características de que as contrações já estão a começar, mas elas ainda têm uma intensidade baixa e são irregulares no início do trabalho de parto. E elas vão servir precisamente para quê? Para, ponto 1, quando eu contraio aqui o útero,
Isto vai fazer com que o vosso colo do útero, esta porção aqui final, ela encurte e está fechado o colo durante a gravidez, para o bebê não nascer, claro está, e as contrações vão fazer com que o colo dilate. Então a contração uterina serve para estas duas coisas. Primeiro, encurtar o colo do útero, como se fosse uma manga de uma camisola que eu vou arregaçando, e depois abrir o orifício interno do útero, ok? Esta é a primeira das funções da contração uterina no vosso colo. Depois, também tem a função de fazer com que o bebê se encaixe na parte da estrutura óssea do vosso corpo. O bebê vai ter aqui um trajeto para percorrer e esse trajeto, então, ele vai fazendo vários movimentos ao longo do trabalho de parto e as contrações ajudam o bebê também a encaixar e a poder sair no momento do parto. Então elas são super importantes. Então o sinal de parto são contrações, meninas. Claro que a bolsa pode romper, claro que vai sair o rolhão, muito provavelmente, mas sem este sinal não podemos afirmar a 100% que estão em trabalho de parto. Agora, venham aqui comigo porque vamos desenhar aqui esta questão das contrações uterinas. Eu vou-vos explicar aqui exatamente o padrão que têm que estar atentas para vigiar, para irem então para a maternidade, se essa for a vossa opção. Portanto, quando nós temos um padrão tendencialmente mais regular e mais intenso, como eu já vos vou dizer aqui, é um sinal que temos que ir preparando para ir para a maternidade. Não devemos ir para a maternidade muito cedo, porque o nosso trabalho de parto também pode abrandar ali um bocadinho. Nós já sabemos que estas hormonas do parto são hormonas que também são muito sensíveis aos estímulos externos e, portanto, deve ser esta ida, esta transição para a maternidade deve ter um critério muito específico, uma fase mais ativa, mais avançada do trabalho de parto, para então ele não estagnar. Já sabem que o trabalho de parto não anda para trás, ele tendencialmente evolui de fase para fase, mas pode, efetivamente, por alguns motivos, e nomeadamente as questões hormonais, estagnar ali algum período. Então nós não queremos que isso aconteça e é por isso mesmo que eu vos vou explicar o momento certo para ir para a maternidade. Vamos ver. Quando nós temos uma contração uterina, ela começa a instalar-se de cima para baixo no útero, atinge o seu pico máximo e depois desvanece e desaparece. Portanto, na verdade, nós vamos então sentir a barriga mais rija e empinada, de cima para baixo, não é? E se nós tivéssemos um gráfico, normalmente o exame cardiotocografia ajuda-nos a perceber aqui um bocadinho o CTG, a traduzir a contração para um gráfico, nós iríamos ver isto, mais ou menos esta contração que vocês estão a ver aqui. Então, a intensidade, ok, é aquilo que vocês vão sentir. Isto é a intensidade, isto é a duração da contração e normalmente também de acordo com a fase do trabalho de parto vai variando. No início temos contrações um bocadinho com menos duração, mais curtas e depois tendencialmente elas vão se fixar aqui por volta dos 40 a 60 segundos, tá bom? Esta intensidade vai então aumentando, permanece aqui no seu pico de intensidade ainda alguns segundos e depois desaparece completamente. Até à próxima contração, nós vamos ter aqui o intervalo, ok? Então vamos ter outro I de intensidade, o D da duração e o I de intervalo. E é isto precisamente que eu quero que vocês vejam e tenham alguma noção de como é que está o intervalo das vossas contrações uterinas. Então, numa fase inicial do trabalho de parto, nesta fase latente, nós vamos ter contrações cuja intensidade é mais baixa, são ainda muito irregulares, porque agora vem uma, passado uns minutos vem outra, são intervalos até longos entre contrações, portanto, quando vocês veem aqui, vem outra, depois vem outra mais intermédia, depois não vem nada durante algum tempo, depois vem outra, portanto, há aqui assim uma irregularidade, quer no que diz respeito ao intervalo e também temos aqui intensidades que são mais baixas, tá bom? Portanto, aqui a mulher ainda faz a sua vida confortável, relativamente normal. Quando estamos a falar de uma fase mais avançada do trabalho de parto, aquela fase em que realmente é o ideal irmos para a maternidade, nós já temos um padrão de contrações muito semelhante a este que vocês vão ver aqui. Portanto, a intensidade aumentou e o intervalo começou a ter aqui uma cadência mais regular, ok? Então, como vocês veem, a intensidade já é mais alta, comparado com a fase anterior,
e, de facto, os nossos intervalos já são mais regulares. E agora, muito importante relativamente a estes intervalos, nós vamos ter aqui uma aproximação, claro, de um intervalo médio, que interessa mais uma vez, como eu estava a dizer, a intensidade a crescer e a regularidade, mas vamos ter aqui a referência do intervalo de cerca de 5 a 10 minutos, vai depender também se é primeiro filho, segundo filho, de algumas questões aqui até mesmo se estão longe da maternidade, se demoram muito tempo a deslocar-se até lá, portanto isto também tem que ser um bocadinho individualizado e adaptado a cada caso, mas no mínimo devemos ir então com intervalos de 3 minutos entre contrações, está bem? Isto será aqui o limite e o intervalo médio costuma rondar aqui entre os 5 a 10 minutos, dependendo aqui um bocadinho também do vosso contexto. Agora, em termos de duração da contração, ela vai então atingir a duração de cerca de 40 a 60 segundos, ok? Isto já é algo que se vai manter e o pico da contração vai durar cerca de 3 a 5 segundos. E depois, como eu vos disse no início, ela desvanece e a barriga já não fica tão dura e o desconforto associado à intensidade da contração já vai diminuindo. Então é isto que eu quero que vocês percebam. Agora, outra dica super importante, de nada vale ter agora uma contração, passado 5 minutos ter outra e ir a correr para a maternidade. Não. Este padrão tem que se manter pelo menos 1 hora, ok? Portanto, se este padrão se mantiver 1 hora, então sim, está na altura de pegar nas vossas malinhas, com calma, dirigirem-se para a maternidade, porque já estamos aqui neste padrão importante. Eu normalmente até deixo aqui uma dica para as minhas alunas, que é o 511. Este número, o que é que tem a ver convosco? Então, o 511 basicamente é só para vocês se lembrarem. Mais uma vez repito, o que interessa é o que a grávida está a sentir e, obviamente, detectar se há algum alarme, entretanto, no decorrer deste período para ir para a maternidade, claro está, tá? Se não houver nenhum sinal de alarme, podemos mais ou menos basear-nos por esta mnemónica, que é precisamente 5 minutos de intervalo entre as contrações, ok? A contração dura cerca de 1 minuto, em termos de duração, e isto, o período em que isto acontece deve ser de pelo menos 1 hora, tá bem? Portanto, este vai ser aqui a nossa fórmula para perceber se temos que ir para a maternidade ou não. Claro que também há aplicações gratuitas que vocês podem ir monitorizando e enviam-vos as notificações, claro, mas é super importante vocês, acima de tudo, estarem atentas ao vosso corpo, perceberem também estes sinais e, claro, detectarem algum alarme que eventualmente possa existir. Portanto, o 511 vai ser aqui a nossa mnemónica para nos lembrarmos quando é que temos que ir para a maternidade. E não se esqueçam que nós vamos sentir isto, vocês vão se lembrar destas coisas, partilhem também com quem vai estar convosco no momento do parto, porque isto é super importante os dois saberem. Este é o padrão que vocês devem estar atentos. Claro que também vou acrescentar aqui algumas informações que eu partilho com as minhas alunas da preparação para o nascimento. Se a bolsa romper, com ou sem contrações, também se devem dirigir à maternidade. É importante avaliar esta questão, especialmente se o líquido amniótico for escuro, esverdeado, acastanhado, portanto é para avaliar o quanto antes, mas quando a ruptura da bolsa é uma indicação para irmos para a maternidade, mas já sabem que podem ter ou não contrações. Mas também outro sinal de alarme é importante vocês estarem atentas, como a perda de sangue, também é para ir avaliar. Portanto, são sinais que podem não estar relacionados com o trabalho de parto, mas que são alarmes ou são indicações que temos que ir vigiar e pedir observação, tá bem? Última. O padrão de movimentos do vosso bebê também é super importante vigiarem, não é suposto ter assim grandes alterações por esta questão das contrações uterinas, está bem? Claro que cada bebê reage de forma diferente, mas se notarem uma diminuição grande ou uma ausência de movimentos durante um período também grande, devem avaliar junto da equipa de saúde também o quanto antes, está bom? Quando eu falo em períodos, normalmente falo aqui em períodos de 3, 4 horas para vocês avaliarem, claro, fazerem a vossa contagem dos movimentos fetais, que também é importante vocês na reta final da gravidez terem esta percepção dos movimentos do bebê. Portanto, meus amores, estou à vossa espera no curso de preparação para o nascimento de março. Logo na primeira aula vamos falar disto tudo. Quando entram na plataforma já têm imensas aulas para pesquisar, para ver, têm acesso aos conteúdos durante 6 meses, portanto está perfeitamente para ver e rever. E claro, vão ter o nosso grupo do Telegram também, para estarmos sempre em contacto, não só com outras mães, mas também comigo, para tirarem as vossas dúvidas. Portanto,
Partilhem comigo aqui nos comentários se este vídeo foi útil, se têm algumas dúvidas e já sabem, subscrevam o canal para serem as primeiras a saber quando saem os próximos vídeos. Um beijinho e até breve.